Vamos elevando o nosso pensamento em gratidão a Deus, nosso Pai, bondoso e amigo, pela oportunidade que Ele nos dá todos os dias. Agradecer pela oportunidade de nos unirmos de forma presencial ou virtual para iluminar a nossa mente e o nosso coração com o Evangelho que vem esclarecer as nossas almas, alimentá-la com esse conhecimento, com esse entendimento e também fazer vibrar, nascer em nós a vontade de sermos bons, de sermos melhores a cada dia. Pedir a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos auxiliando na compreensão, na vivência, através dos nossos atos, do nosso modo de viver. Ensina-nos, Jesus, a sermos verdadeiros cristãos. Auxilia-nos na caminhada para que possamos viver e agir conforme os teus ensinamentos e auxilia-nos nesse instante para que as palavras, a mensagem possa tocar os nossos corações no mais íntimo, que todos os lares, que todos os corações sejam visitados nesse momento. Vibramos, Pai amado, pelo nosso Brasil. Vibramos pelo nosso planeta azul, para que a Tua mão amorável possa tocar em cada coração e que possamos sentir a Tua presença, estando assim sensibilizados para a mudança, a transformação que precisa acontecer neste orbe. Mas primeiro possa acontecer dentro de cada um de nós. Fica conosco, amigo Jesus, e que os teus emissários possam intuir a todos nós nesse instante. Bem, o tema escolhido está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do desprendimento dos bens terrenos. E nós vamos fazendo a leitura de alguns itens desse capítulo e vamos também trazendo alguns comentários para a nossa reflexão. Então, São Luís, que ditou esta mensagem em Paris em 1860, vai começar nos falando: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para
vos ajudar a caminhar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Muito bonito, muito bela essa mensagem, esse chamamento que São Luís nos faz, nos lembrando dessa relação mundo físico, encarnados, e mundo espiritual, desencarnados. Nós muitas vezes ficamos imaginando que os espíritos superiores, eles se encontram numa esfera distante da nossa, que não há nenhuma relação, nenhuma ligação deles conosco. E a própria mensagem de São Luís vai nos dizer, vai nos mostrar que não é assim. Porque ele fala que nós nos devemos uns aos outros. Querendo dizer que aí é que há a lei de sociedade, de fraternidade, onde aqueles espíritos que já alcançaram patamares evolutivos mais elevados, auxiliando os irmãos menores que ainda se encontram em escala não tão elevada de evolução. É bonito isso, essa solidariedade, essa fraternidade. E ele nos diz ainda que não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados, espíritos e encarnados, que a regeneração será possível. Porque nós sabemos que esse processo de regeneração, ele é um resultado do trabalho individual, e aí se torna coletivo, do aprimoramento, da melhoria de cada um de nós. E nós sabemos também que o nosso planeta, ele é, falamos do mundo espiritual, ele é povoado por espíritos irmãos que se encontram no mesmo nível evolutivo daqueles que estamos encarnados. Os mesmos interesses, as mesmas buscas, o mesmo nível intelectual. E é por isso que nós, espíritas, entendemos que não é porque alguém desencarnou é que agora virou anjo. Não. Nós seguimos sendo aquilo que nós era quando encarnados. Se eu vivia na ociosidade no mundo espiritual, eu continuo. Se eu era maledicente na minha existência, se eu não me importava com as questões espirituais, o mundo espiritual, que não é num lugar geográfico circunscrito, nós seguimos sendo os mesmos. Então, a regeneração, ela se dará no plano físico, no plano material,
daqueles que nos encontramos encarnados e também no mundo espiritual. Conforme os espíritos responderam a Allan Kardec, somos nós, os espíritos, somos as almas daqueles que viveram na Terra. Haroldo Dutra Dias, em uma das suas palestras, diz: não haverá regeneração, não haverá mundo regenerado, enquanto as criaturas, cada criatura, estiver intimamente, internamente regenerado na sua forma de viver, na sua forma de agir, de pensar. E aí é que nós entendemos a verdadeira transformação que o próprio Cristo questionou por várias vezes, estando com os escribas, os fariseus, aqueles que viviam nos templos, aqueles que sabiam a Torá de cor, aqueles que observavam rigorosamente as leis humanas daquela época. O Cristo vai, em vários momentos, chamar a atenção para nos dizer, nos mostrar, porque a mensagem do Cristo é atemporal, é para todas as épocas, foi no passado, é no presente e será no futuro. Nos mostrando que a transformação, a verdadeira mudança, ela precisa ocorrer, acontecer dentro de cada um de nós. Nós, espíritos imortais. E ele segue dizendo: vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. E nós percebemos isso diariamente. Esse apego, esse amor aos bens terrenos. Quando o próprio Evangelho nos lembra que nós não somos os possuidores, não somos os proprietários de absolutamente nada, porque tudo nos é dado como empréstimo. Portanto, nós somos apenas os inquilinos. Mas nós, muitas vezes, esquecemos disso. E acabamos nos perdendo ou dando demasiada atenção aos bens terrenos, às posses, às coisas. E não há nenhum problema em nós buscarmos ter uma boa vida financeira, também uma boa casa, um bom carro. Não há nenhum problema nisso. Mas a questão é os excessos que cometemos. O dinheiro, nós sabemos que é um recurso necessário porque nós somos homens no mundo, que vivemos nesse mundo material, submetido às leis deste plano material. Portanto, temos a necessidade de tudo isso que o avanço tecnológico
nos trouxe o avanço em todos os sentidos. Agora nós precisamos pensar, refletir sobre aquilo que nos move. Será que eu é que domino? Eu que mando? Eu que estou no controle? Ou as coisas materiais é que assumem as rédeas da minha vida? O que me move? O que me faz acordar todas as manhãs? São reflexões que nós precisamos fazer. E nós sabemos que esta questão do amor, do apego aos bens terrestres, no mundo espiritual causa bastante sofrimento a esses espíritos, porque não conseguem se desvincular, se desapegar para receber o amparo, para receber o auxílio da espiritualidade que está ali estendendo a mão para auxiliá-los. Também, quantos dos irmãos que agora no mundo espiritual se encontram aflitos porque percebem lá os filhos, a família que ficou e agora entram em verdadeira guerra, em uma disputa que muitas vezes acarreta numa desestruturação daquela família, daquele lar, porque um filho quer ter mais que o outro, surge ali uma inimizade, porque talvez aquele pai, aquela mãe, esqueceu de ensinar aqueles filhos o ser em detrimento do ter. Então, meus irmãos, em apenas 2 parágrafos deste capítulo, nós já tiramos muitas reflexões para nós, não é para o outro, para nós. Porque o nosso apego, porque o apego é do espírito, muitas vezes não está só nos bens materiais. Nós nos apegamos a pessoas, como temos visto espíritos que dizem, não, eu não vou deixar a fulana em paz porque ela é minha. Eu não permito que ninguém se aproxime dela, eu não permito que ela conheça outras pessoas porque ela é minha. Irmãos que perdem a oportunidade de seguir, porque no mundo espiritual tem muitas coisas para se fazer, tem trabalhos. Nós vamos assistir o filme Nosso Lar e vamos perceber cursos no mundo espiritual, trabalho no mundo espiritual, que aliás é a moeda de troca, auxílio de pessoas necessitadas, enfim. Mas estes irmãos permanecem ali por conta do seu amor, ou melhor, do seu apego
a determinadas coisas ou pessoas, mas nada é nosso. Nada é nosso. As pessoas, antes de serem nossos, são filhas de Deus. As coisas são transitórias, são passageiras. Nós temos os ditos populares, e o Papa recentemente falou, que nunca vi um enterro, um sepultamento com um caminhão atrás, levando, um caminhão de mudança, levando os pertences daquele que desencarnou. E tem outros, como desse mundo a gente não leva nada, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. É verdade. São expressões que representam a realidade. Porque nós sabemos que, conforme o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer, que o que nós levamos, ou a verdadeira propriedade, são as conquistas da alma, o bem que fazemos, os sentimentos que desenvolvemos, o conhecimento são a verdadeira bagagem que nós, espíritos, levamos deste mundo. Então temos aí muitas reflexões. E aí é que está o conhece-te a ti mesmo. Não para que a gente faça uma comparação com aqueles que convivem conosco ou com o outro. Não. É para mim, é para vocês, é para cada um de nós. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Nós sabemos que não. Quantas pessoas afortunadas, no sentido econômico, financeiro, que são pessoas que têm uma certa frustração no relacionamento, pessoas que têm, não estamos generalizando, porque não podemos generalizar, mas nós sabemos que a fortuna, a riqueza, não traz a felicidade. Porque esta é uma construção íntima do espírito imortal. E é por isso que o Mestre vai nos dizer que o céu, que o reino dos céus não está aqui ou ali, mas está dentro de cada um de nós. É conquista, é trabalho, não se ganha, não se vende, não se empresta. Quando, e do contrário também, porque
Muitos acreditam que a pobreza ou a miséria é sinal de salvação ou de elevação espiritual. Nós sabemos que não, também. São apenas situações em que o espírito reencarna, tanto em uma quanto em outra polaridade, para que ele possa extrair dali, daquela situação, o aprendizado que necessita, as experiências que necessita para o seu progresso moral e intelectual. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? E nós sentimos isso. Acredito que todos, se não todos, a maioria já tenha sentido isso. Bem, eu tenho tudo aquilo que eu necessito, mas parece que está faltando alguma coisa. Parece que eu não estou satisfeito, eu não estou preenchido. Porque, meus irmãos, isso não se preenche com coisas materiais. E nós vemos a busca do ser humano para preencher esse vazio, em busca dessa paz, dessa felicidade. E aí a criatura vai, através do consumo exagerado, da alimentação, do sexo, dos vícios, nós estamos falando do excesso, buscando preencher esse vazio. Mas, como nós sabemos na doutrina espírita, que os espíritos nos falam que esse vazio não se preenche com coisas, é conquista do espírito, da alma, que se trabalha, que se aprimora buscando a evolução, lutando contra si mesmo, não contra o outro, contra si mesmo. Compreendo que o homem, que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural, e que Deus aprova, porque nós sabemos a importância do trabalho, né, que dignifica na esfera humana, terrena, mas também espiritual. Porque nós adquirimos através do trabalho a disciplina, experiências que nós, espíritos imortais, necessitamos. Há um apego que absorve todo outro sentimento e paralisa os impulsos do coração. Aí é que está. Aí é que está. Estas questões materiais, elas paralisam o desenvolvimento das emoções,
dos sentimentos, a distância, tanta distância quanto da avareza sórdida, a prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade. Santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. No Evangelho, os Espíritos nos dizem que as duas chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E que todo homem de humanidade, precisa trabalhar por arrancar de si, porque o orgulho e o egoísmo são contrários, divergem da caridade, que é o amor em ação. Então, a espiritualidade vem nos convidar à prática da caridade, como meio de nós combatermos o orgulho e o egoísmo. Porque a caridade é doação, é entrega, é dedicação. Ah, mas eu não disponho de dinheiro ou de recursos para a prática da caridade. Porque os Espíritos colocam a caridade como um único caminho que conduz a criatura à salvação. Não é fora da igreja, mas fora da caridade não há salvação. Porque todos dispomos das condições de praticar a caridade. Ah, Eduardo, não, mas eu não tenho. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Aí nós encontramos no próprio Evangelho um espírito amigo que dita a mensagem à paciência. Se não me engano, no capítulo 9, que vai nos falar da caridade material necessária, que é a caridade de auxiliar os irmãos que necessitam dos recursos materiais, do alimento, do agasalho, um trabalho necessário e muito bonito, mas vai também nos falar da caridade moral. Sim, a caridade moral, que não requer de nós nada de material e que todos podemos fazer, além das fronteiras, porque todos, independente do ambiente em que estejamos encarnados, nós podemos praticar a caridade moral, que é o perdão, que é o respeito, que é, muitas vezes, coisas muito simples, como ouvir. Utilizando as nossas faculdades de ver, de ouvir, de falar, para propagar o bem, para propagar coisas boas. Então, por conta do tempo, nós
teríamos ainda 1, 2, 3, quase 4 páginas deste tema, porque é um tema realmente muito necessário, que faz ou que nos convida a muitas reflexões. Desperta algo dentro de nós nos convidando a prestarmos mais atenção naquilo que nos move, nos nossos interesses, naquilo que é realmente importante para mim. Qual é o sentido da minha existência? Então nós ficamos por aqui, lembrando o convite ou a mensagem de São Luís, que vem nos falar do apego, no amor excessivo, esse amor de apego mesmo, aos bens terrenos, em detrimento das questões espirituais, que são verdadeiramente essenciais. Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a espiritualidade que esteve conosco neste momento, que nos possibilitou reflexões e que agora nós possamos levar para nossa vida, refletindo, pensando sobre cada um de nós, o que nos move. Pedimos a espiritualidade amiga que possa visitar cada lar nesse instante, levando a cada irmão que nos ouve as energias, os fluidos que necessitam para o seu restabelecimento físico e espiritual, fazendo também a limpeza naquele ambiente, para que possa haver harmonia, para que possa haver paz. E também que estes moradores possam fazer o trabalho de fazer que essas energias lá permaneçam, buscando sempre o bom pensamento, as boas atitudes, leituras, para que haja conexão com os benfeitores, com os espíritos amigos, conservando as boas energias que receberam. Abençoe o nosso dia, o nosso final de semana, os nossos familiares, amigos. E que assim, Senhor, possamos a cada dia trabalharmos na busca de nos tornarmos pessoas melhores. Fica conosco, hoje e sempre.